Vamos continuar aqui no livro Para Que Te Vá Bem. E o assunto hoje que o irmão traz é homossexualidade. As Escrituras falam de amor entre indivíduos do mesmo gênero. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18, versículo 1. Oh, Oi, alguém falando? eu não sei se é só eu, mas o texto aí não está sendo compartilhado para mim, não. Não sei se os irmãos também tá assim. É. Os outros estão vendo também aí? Pra mim tá Eu bom. tô. Tá? Então talvez seja aí, Jorge. Saia e entre aí, para ver se não consegue. Fala que a gente espera aqui para a gente ler junto. Agora apareceu aqui, Dal. Obrigado. Pronto. É que se fosse alguma questão de configuração, tem aqui os tecnológicos aqui que pode ajudar. Que outro dia não estava conseguindo ver pelo celular, não. Então vamos lá, vou começar aqui. Homossexualidade. As Escrituras falam de amor entre indivíduos do mesmo gênero. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou, como a sua própria alma. 1 Samuel 18, versículo 1. Em sua morte, Davi escreve sobre Jonatas: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mas maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Este mundo é obcecado por sexo. A mente natural é totalmente pervertida. Assim que se fala em amor, assume-se que há uma união sexual. Amor ágape é desconhecido. E o amor eros toma o seu lugar. O fato de o amor de Davi por Jonatas exceder o amor das mulheres indica que ele era inteiramente sem motivos sexuais. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. A Bíblia é perfeitamente clara quanto à posição de Deus em relação a toda imoralidade. Isso inclui relacionamentos sexuais entre indivíduos do mesmo gênero. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Levíticos 20, 13.
Traga isso à tona. No entanto, e objeções violentas são levantadas imediatamente. Será mencionado que a lei mosaica também proíbe comer carne de porco e ostras. Também estamos sujeitos a estes estatutos? A isso eu responderia. A lei diz, não furtarás, Êxodo 20, 15. E será que é correto roubar hoje? Não adulterarás, Êxodo 20, 14. O adultério é aceitável? Que tal? Não matarás, Êxodo 20, 13. Os princípios morais da lei são tão válidos hoje quanto eram quando foram escritos. No Novo Testamento, encontramos a confirmação disso. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4, 28. Seja honrado o matrimônio por todos, e seja o leito sem mácula. Pois aos fornicários e adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, versículo 4. Que nenhum de vós padeça como homicida. 1 Pedro 4, 15. Em distinto contraste, a liberdade do cristão em relação às restrições alimentares da lei de Moisés é perfeitamente esclarecida. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. 1 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Veja também Atos 10, versículo 10 a 15. Embora a lei mosaica não seja a regra de vida do cristão, a graça vai muito além de suas reivindicações. Existe um uso correto e adequado da lei. Ela traz todas as coisas contrárias aos seus princípios morais para debaixo da condenação. A lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os fornicários, para os sodomitas e para o que for contrário à sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Se algum irmão tiver em comunhão, tiver alguma coisa, algum pensamento para exprimir, pode me interromper aqui, viu? O Novo Testamento não nos deixa em dúvida quanto à posição do cristão em relação à homossexualidade. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos capítulo 1, 26 a 27. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10.
Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas, versículo 7. O Senhor Jesus descreveu a natureza do relacionamento matrimonial aos seus discípulos. Gostaria novamente de chamar sua atenção para o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez, e serão dois numa só carne. Mateus 19, 4 e 5. Curiosamente, nessa mesma porção, o Senhor observa: há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Mateus 19, 12. Alguns homens não têm um desejo sexual por mulheres. É uma condição em que nasceram. Não há sugestão de que algo os mudará. Isso não está errado. Na verdade, poderia ser usado para a glória de Deus. De maneira alguma, porém, isso fala de homossexualidade. Um relacionamento homossexual não se justifica com base em nossos desejos naturais ou na falta deles. Da mesma forma, o desejo de um homem por uma mulher não justifica a fornicação ou o adultério. Além disso, simplesmente porque algo é consensual, não o torna moral ou correto aos olhos de Deus. Se alguém quiser comentar, é aqui. Eu mal toquei a superfície deste assunto. Este é um daqueles sobre os quais a Escritura está longe de ser silenciosa. Um homem, no entanto, encontrará uma maneira de justificar seu comportamento, é sua natureza. Pecado é iniquidade, ausência de lei. 1 João 3, versículo 4. Não importa como os governos escolham redefinir o casamento. Isso é apenas um disfarce para um homem de independência obstinada a um Deus santo e justo. Algum irmão quer compartilhar comigo aqui a leitura? Se tiver aí com visivelmente bom aí para ler, a internet também.
Comportamentos destrutivos. A palavra grega para prostituta é porne. Quando combinada com grafo, a palavra que significa escrever, chegamos à palavra em português pornografia. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. No jardim do Éden, Adão e Eva estavam nus. Mas quando o pecado entrou e seus olhos se abriram, o que era belo e perfeito aos olhos de Deus se tornou uma fonte de concupiscência. Deus providenciou roupas para Adão e Eva, não porque estavam com frio, mas para cobri-los. Vivemos um tempo em que a pornografia está acessível ao toque de um botão. No passado, o esforço e a vergonha para se conseguir esse material impediam a maioria dos jovens de obtê-lo. A pornografia, como qualquer outra compulsão, é altamente viciante. Traz uma resposta fisiológica que não é diferente do efeito de uma droga. Infelizmente, hoje uma geração de jovens tem sido afetada por esse vício. Além de sua óbvia natureza pecaminosa, também é altamente destrutivo. Quando um homem olha para sua esposa, há uma conexão que vai muito além do físico. Existe um forte laço emocional que une os dois. Quando a pornografia é vista, uma mulher é reduzida a um mero objeto de sexualidade e perversão. Uma mulher que se faz objeto de pornografia se desvaloriza. Isso destrói sua autoestima, em vez de se ver como Deus a vê e reconhecer o valor que ele atribuiu a ela. A medida de seu valor é determinada pelos olhos maliciosos de homens corruptos. Jovens garotas, se alguma de vocês está namorando um homem que tem um problema com pornografia, infelizmente, homens cristãos foram apanhados nesta epidemia. Falando para jovens garotas, cuidado. Cuidado, seria sensato e apropriado interromper o relacionamento até que o assunto fosse completamente julgado. O vício não cessará com o casamento. E, na verdade, você estará dentro de um relacionamento adúltero. Além disso, as coisas que ele viu e que erroneamente ele acredita que você apreciará serão totalmente degradantes. Vivemos em um mundo de fantasia. Experiências que antigamente só podiam ser lidas, ou, mais recentemente, testemunhadas em um filme, agora podem ser experimentadas virtualmente pela tecnologia moderna. Tal como acontece com o assunto que acabamos de considerar. Essas coisas atraem a carne. Só porque não estamos efetivamente fazendo algo, não o torna correto ou aceitável.
os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem ou têm como deleite aos que as fazem. Ter prazer em matar alguém, mesmo que seja virtual, é ao mesmo tempo pervertido e pecaminoso. Alguém levantou a mão aqui? Deixa eu ver o que foi. Ah, a mão levantou, mas desceu aqui de novo. Rita que colocou aqui no chat. O Senhor nos manda nos afastar da aparência do mal. Os vícios resultam na agitação que a atividade proporciona. Por um momento, a pessoa se sente bem, tira-o da sua realidade presente de todos os seus conflitos. É uma forma de escapismo. Há prazer no pecado por um tempo. Hebreus 11, 25. À medida que o homem se distancia de Deus, a necessidade de tais diversões aumenta e Satanás fica mais do que feliz em provê-las. Qualquer dependência, seja de drogas, ou álcool, pornografia, ou videogames impuros, será destrutiva para o casamento. Muitas dessas coisas, parecem atormentar os homens, mas não se limitam a eles. Uma garota que viveu em uma dieta de romances tolos terá uma visão distorcida do verdadeiro amor romântico. Esses livros são apenas outra forma de fantasia, como em qualquer vício. Quando o efeito desaparece, a dose deve ser aumentada. A literatura erótica agora está sendo aceita como convencional e é especialmente popular entre as mulheres. Bem, aqui é melhor que a gente dar uma paradinha, né? Deixa eu ler. Ou acha que deve ler aqui, alguns irmãos querem dar uma opinião. São 9h28. Ou a gente lê esse tópico, não é tão grande, ou deixa para a próxima. O que é que acha? Deixa para a próxima, irmão. Certo. Pronto, irmãos. Então a gente encerra por aqui. Tá certo. Te deixa aqui. O Jorge também botou aqui para a próxima. Boa leitura.